A todos, meu agradecimento à casa que convida para estar aqui. É um convite sempre para o estudo, né? Quem tem que vir aqui tem que, de certa forma, se preparar, estudar e é sempre muito bom estar, né, de posse e perto, próximo das palavras do Cristo. Como o tema era livre, eu propus falar sobre o livre-arbítrio, né? A gente vai chegando ao final do ano, né? Chegamos próximo de uma virada de ano, vem um novo ano, se aproxima o Natal. E falar de livre-arbítrio, pessoal, meus queridos irmãos, ela é uma mensagem de graça, é uma mensagem de otimismo, reconhecer e entender o livre-arbítrio que Deus reservou para nós, é entender a sua misericórdia, é entender o seu amor por nós. Então, em cima disso, né, o tema foi escolhido e estaremos conversando sobre esse assunto na tarde de hoje. Então, do livre-arbítrio, então o que a gente precisa entender para falar sobre livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é um tema comum tanto para a sociedade humana, digamos assim, fora do aspecto cristão, fora do cristianismo, fora da doutrina, e ele também tem uma página extensa reservada dentro dos estudos da doutrina dos espíritos, né? E ele vem tanto aquilo que nós entendemos pela compreensão dos homens, né, quanto a doutrina dos espíritos, eles têm uma raiz que se inicia, que tem um vértice comum. Há um consenso sobre aquilo que vem a ser o livre-arbítrio. E que ele vem dizer, ele é um conceito que diz respeito à capacidade que o ser humano tem de tomar decisões de forma livre e consciente, né, e que envolve escolhas morais e espirituais que vão influenciar aí no correr da sua jornada. Então, vejam aqui que nós temos pontos, olhem só. São decisões que nós tomamos de forma livre e consciente. Livre e consciente. E aí, a partir disso, a gente vai entender, né? Tu toma a liberdade, né, sem a obrigação, né, quando tu não está sendo forçado, você faz isso e você faz de forma consciente. E aqui nós temos um ponto, né, que a gente vai estar tratando na sequência, né, a forma, né, tomar uma decisão de forma consciente, né, existem diferentes graus de consciência, né? Uma coisa, né, nós sabemos, somos todos espíritos eternos, né, com várias existências, cada um com uma jornada evolutiva, e aqui nós nos encontramos nessa sala, cada um com uma idade de vida, cada um com uma história dentro dessa própria existência. O que não significa que quem tem mais anos de existência nessa jornada aqui, significa que possa ser um espírito menos experiente. Daqui a pouco as queridas irmãs aí, ainda na sua infância, talvez sejam espíritos com uma jornada evolutiva maior. Mas dadas as circunstâncias, né, que a fase de vida delas na sua infância colocam a esse espírito aqui encarnado, né, eles têm, de certa forma, uma consciência menor, né, porque há limitações da sua consciência na sua existência. Da mesma forma que nós, né, à medida que nos colocamos, né, como estudantes da doutrina espírita, como seguidores do Cristo, né, nós tomamos consciência maior daquilo que são as leis morais. Nós tomamos tomamos uma consciência maior daquilo que são as necessidades que nós temos enquanto espíritos em constante evolução para as coisas que a gente faz aqui. Então, certamente, né, esse termo consciência das nossas ações, quanto mais conhecedores, quanto mais ciente nós somos das leis de Deus, quanto mais conhecedores nós somos dos ensinamentos do Cristo,
maior é a nossa responsabilidade e maior é o impacto das nossas decisões para o bem e para o mal, ou para o mal, no curso da nossa jornada. Então, e aí, bom, em cima disso aqui que nós temos, né, mensagem de esperança. Porque, ora, veja bem, se nós temos, né, o livre-arbítrio, que é aquilo que rege, né, o nosso progresso, rege a nossa evolução, ele diz respeito a coisas que a gente faz, né, escolhas que a gente faz, mediante, né, estarmos livres para escolher e conscientes. Bom, então nós somos livres para escolher fazer o bem, estamos livres para escolher evoluirmos, progredirmos, nos burilarmos, nos trabalharmos enquanto seres e progredirmos, né? Características, né, do livre-arbítrio, né? A primeira característica é a responsabilidade pessoal. E cada escolha que a gente faz, cada obra que a gente executa, cada perdão que a gente dá, cada ato benevolente, caridoso que a gente faz, impacta diretamente no nosso futuro. Impacta diretamente sobre a nossa jornada. A lei de causa e efeito, né? Aquilo que a gente faz na seara do bem, impacta para o bem da nossa jornada. E aquilo que a gente faz na seara do mal, impacta para consequências não boas na nossa jornada. Evolução espiritual. As decisões que nós tomamos impulsionam, avançam, retardam ou estacionam o nosso progresso. Então a nossa jornada de evolução diz respeito o nosso progresso. Intenção e consciência. A intenção de cada decisão, ela é fundamental. Dos grandes ensinamentos, né, que nós, ao recolhermos diversas passagens aí por diversos médios, diversos espíritos, né, o que o próprio Cristo faz, ele sempre nos pede, né, amor e caridade, né? Vamos lembrar do lema aí que Allan Kardec nos deixa e que é a alcunha do Espiritismo. Mas tudo que a gente faz, né, o ato bom que a gente pratica, ele precisa ser verdadeiro. Nós precisamos trabalhar, né, aquilo que a gente entende pelas escolhas que a gente faz. A gente precisa trabalhar para que as nossas escolhas tenham raízes mais profundas, que elas não fiquem apenas na superfície. O meu trabalho do dia a dia é um trabalho voltado para a agronomia. É um trabalho cuidando de plantas. E nós temos, né, por hábito, né, olhar para a planta, para aquilo que a gente enxerga do solo para cima. E essa observação, ela é uma observação que muitas vezes nos leva ao engano, nos leva a um falso julgamento. Porque, às vezes, né, se olha uma planta, essa planta aparentemente ela está bem, mas aí na frente ela vai e cai. Essa planta adoece, essa planta apresenta limitações, enfim, ela apresenta problemas no curso da sua jornada. E sempre o problema está para aquilo que a gente não vê, para aquilo que está para dentro do solo, que é como seria para nós, né, a parte de cima, né, ou aquilo que a gente enxerga, os galhos, o tronco de uma árvore, é aquelas ações que a gente faz, que está à mostra de todos. Aquilo que eu me comporto, como eu me comporto perante os demais, aquilo que eu falo para o próximo, né, isso é algo que está à vista de todos. Mas o que a gente tem dentro do nosso coração? Quando eu faço alguma coisa pelo meu irmão, quando eu faço algum ato, né, seja no meu trabalho, seja no meu estudo, seja na casa espírita, dentro da minha família, né,
aquele desejo, aquela ação, ela é boa, ela pode ser mais ou menos boa, mas e aí? Qual era a verdadeira intenção que eu tinha para dentro disso? Se a minha intenção, se eu pratico atos que ele é bom, eu pratico atos bons, mas a minha intenção ela não é verdadeira, ela não é pura, é como aquela planta que hoje está bem, mas como ela está com as raízes doentes, logo aí amanhã ela vai cair, porque ela não tem sustentação. Então, enquanto discípulos do cristianismo que todos nós somos, nós precisamos olhar, cada um olhar para dentro de si e fazer essa análise, de como estão tanto os atos externos quanto as intenções. O livre-arbítrio tem um aspecto relacionado à educação, educação, orientação. Todos nós temos aquilo que alguns chamam de anjo da guarda, outros de espírito amigo, aquele que seres que estão, como a gente fala lá no outro lado, a nos orientar a fazer, tomar escolhas. E há fases da vida que a gente está, nós temos tanto amigos quanto nós temos lá os desafetos. Aí nós temos aqueles amigos que nos amam, que estão lá com o compromisso de nos orientarmos, para que a gente esteja aqui e consiga progredir na nossa jornada evolutiva. Eles de fato nos orientam, eles de fato nos ajudam a tomar as melhores escolhas, mas eles não agem por nós. Eles não agem por nós. Da mesma forma como nós temos aqueles irmãos de jornada que nós fomos acumulando nas diversas vezes que nós já estivemos aqui, que talvez estejam um pouco chateados conosco e querem de alguma forma se vingar daquilo que a gente fez lá em outra existência para eles. E esses nos orientam e nos encaminham a fazer o mal, a tropeçar, a estacionar na nossa jornada evolutiva. Eles de fato podem fazer isso, então, eles podem fazer isso, podem nos orientar, mas eles não fazem o mal por nós. Eles não fazem o mal por nós, ou eles não conseguem fazer com que nós deixamos de fazer o bem. É sempre uma escolha nossa, sempre recai sobre nosso ombro. E liberdade relativa, eu falava do exemplo das pequeninas, que enquanto crianças, é um espírito de muitas e muitas existências, saber lá o nível de desenvolvimento moral, intelectual desses nossos irmãos que estão no corpo de uma criança, mas aí o organismo às vezes limita, seja porque é uma fase jovem, ou porque às vezes vem aqui está aqui nessa existência com limitações orgânicas, que podem estar então limitando aí a manifestação plena das nossas habilidades, E aí quando nós entramos dentro do livro dos Espíritos, nós temos algumas questões que vêm tratar do livre-arbítrio. E uma delas, a questão 843, Allan Kardec pergunta para os espíritos, para a espiritualidade: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem a Kardec dizendo: pois quem tem liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio seríamos uma máquina. E aí, é interessante a resposta dos espíritos, Se a gente tem a liberdade de pensar, tem o livre-arbítrio para manifestar os pensamentos, nós temos também para fazer as coisas. E aqui está extremamente alinhado com a lei do amor que Cristo veio aqui nos ensinar. A lei do amor, ela vem dizer a fazer, o fazer.
Nós precisamos fazer, nós precisamos transformar aquilo que a gente entende por boas intenções, precisamos transformar em obras. Seja uma oração, seja uma atenção, transformar em perdão, transformar em seja lá o que for. Aqui também uma questão a se destacar, a questão 848, que ela traz o seguinte ponto: servirá de escusa atos reprováveis ao ser, devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. O que essa questão aqui vem trazer? O que essa questão vem nos enfatizar? Não há, dentro da lei do livre-arbítrio, tanto pelos ensinamentos de Jesus, quanto que os Espíritos vêm trazer aqui através do Consolador prometido, não há terceirização de culpa, não há terceirização de responsabilidade daquilo que é o nosso dever, que são as nossas próprias escolhas. Não há terceirização. Então, através disso, quando a gente fala que não há terceirização, há também uma mensagem de esperança aqui. Porque um Deus bondoso que nos cria, e ele vem dizer que não há uma terceirização das nossas responsabilidades, ele quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que não há terceirização também daquilo que vem a ser, entre aspas, os nossos méritos. Se o bem que eu fiz, ele é um bem genuíno, ele parte, foi uma escolha livre e foi uma escolha consciente e verdadeira, é um saldo que se coloca na nossa jornada evolutiva. Não é mérito, embora nós sejamos ajudados e orientados pela espiritualidade amiga, embora nós tenhamos o auxílio dos irmãos que nos querem bem e estão conosco, o bem que a gente faz é mérito nosso. O bem que a gente faz é mérito nosso. E aí a gente precisa entender que a lei do livre-arbítrio, o juiz do livre-arbítrio, o juiz que faz o julgamento disso tudo, é a nossa própria consciência. Ele é a nossa própria consciência. Não é o irmão da casa espírita, não é o padre, não é o juiz lá do tribunal, é sempre a nossa consciência. E qual é que é a característica da nossa consciência? A nossa consciência tudo sabe. Ela sabe exatamente e ela entende exatamente as circunstâncias que a gente vive, a gente entende, a consciência entende, os motivos e o que de fato foi feito. Então, aqui nós temos que destacar, como um dos pontos extremamente importantes. E aí, quando a gente vai para a vida de Jesus, o que a vida de Jesus vem a falar sobre o livre-arbítrio, Vem a falar justamente, sobre essa questão, vem nos enfatizar sobre essa questão da terceirização da culpa, porque a gente tem muito claro para nós que nós vivemos em uma sociedade que julga, em uma sociedade que não entende, e a gente vive muito à expectativa do próximo. E sempre que a gente tem dúvida, e sempre que a gente quer buscar algo que é genuíno, que é verdadeiro, e que é o que está
mais próximo e mais concreto daquilo que é a verdadeira lei do amor, o que é que Deus espera, né, de nós quando nos criamos, nós precisamos observar o exemplo da trajetória da jornada de Jesus. E aí vamos fazer aqui algumas reflexões, né? Jesus que executou aqui a lei do livre-arbítrio na sua íntegra ou em excelência, digamos assim. O que Jesus encontrava naqueles tempos, né? Como eram os dias enquanto Jesus vivia? E aí para isso eu vou trazer para vocês um texto, né? Ditado por Emmanuel, que se chama Assunto Liberdade, né? E ele começa aqui trazendo uma frase de Paulo na carta aos Gálatas, que diz assim: para a liberdade foi que o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Importante pensar como Jesus terá promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicação exterior. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal, das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Deve ser observado e cumprido, mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditamos na lição para não cairmos sobre o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões, né? Vamos pensar aqui então em cima dessa frase, né? O que Jesus enfrentava, né? Quais eram os desafios que Jesus tinha na sua jornada para implementar essa lei do amor que ele veio aqui a nos deixar, né? Então Jesus tinha lá perseguidores, né? E eles eram diversos grupos muito potentes, grupos soberanos, grupos de grande influência, né? Entre eles eram os fariseus, que eram os religiosos do judaísmo. Tinha os saduceus, também eram grupos religiosos. Tinha os escribas, que eram os especialistas da lei judaica. Os sacerdotes, os anciões, né, que eram aqueles que eram tidos como os dotados da sabedoria, né? Os herodianos, né, os seguidores de Herodes. Tinha propriamente dentro do Judas Iscariotes, que foi um dos seus discípulos, Pôncio Pilatos, o governador romano, as multidões hostis que não compreendiam, né, através de um efeito manada, não compreendiam os seus ensinamentos. Mas mais que isso, pessoal, vamos lembrar dos trechos do Evangelho, né, que trazem passagens falando de que os irmãos de Jesus não o compreendiam, né? Não compreendiam as suas falas, não compreendiam os seus hábitos, os seus pensamentos, dos seus escolhidos, dos seus apóstolos, né? Todos eles homens frágeis, né? Vamos pensar Pedro, que um homem sanguíneo, revoltoso. Vamos pensar nos discípulos que dormem enquanto Jesus orava lá em Getsêmani. E aí, né, dentro daquilo que a gente pensa, trazendo para a nossa seara, né, a gente vai pensar, bom, o que são as nossas dificuldades, né, perante aquilo que Jesus enfrentou, né?
nós também temos as nossas dificuldades. E aí vamos pensar assim, vamos pensar aqui aquilo que nós temos, né? No nosso tempo nós temos, cada um de nós, começamos dentro de casa, né? Com os nossos conflitos familiares, né? Filhos e pais, conflitos de gerações, né? Com incompreensões, né? Sobre escolhas que cada um faz, né? Pais ou os irmãos não compreendem às vezes uma escolha daquilo que vem a ser venha a ser aquilo que eu escolhi para ser o meu namorado, a minha namorada, uma escolha de orientação sexual, escolha de profissão, escolha de ambição, escolha de estilo de vida, escolhas das mais diversas que cada um de nós faz. Quantas vezes a gente é incompreendido pelo julgamento externo, né? Vamos pensar dentro dos círculos de amizade, né? As incompreensões daquilo que são as nossas escolhas, né? Os amigos que não nos entendem quando por vezes a gente deixa de frequentar as maravilhas da vida e prefere daqui a pouco estar aqui na casa espírita ou estudar o evangelho, ou uma escolha mais voltada para o culto da espiritualidade. As incompreensões que nós temos nos dias de hoje, né, propriamente das escolhas políticas. Hoje é perigoso, em dadas circunstâncias, você manifestar, né, a tua percepção política. É perigoso nós evitamos manifestar nossas percepções religiosas, do nosso culto religioso. Vamos pensar dentro da nossa jornada de trabalho, da nossa jornada de estudos, aqueles mestres ou superiores lá no nosso trabalho que são tiranos, que são ingratos, que são incompreensivos, né? Ou os nossos subordinados que possam ser preguiçosos, que possam ser indisciplinados, né? Quanta dificuldade nós temos na nossa vida, né? Nada, através daquilo que é o ensinamento do Cristo, nada disso, né, justifica, né? Nada disso justifica escolhas, né, que são feitas, ou escolhas que a gente faz que possam que a gente possa fazer que venha a prejudicar a nossa jornada. A gente sempre precisa lembrar dos exemplos do Cristo. E aí, assim, né, aonde a gente precisa trabalhar, que aspectos nós precisamos trabalhar, né? A gente, de certa forma, né, à medida que nós vamos discorrendo aqui sobre o tema do livre-arbítrio, cada um de nós lembra, né, cada um de nós sabe as coisas que nós precisamos fazer para estar no caminho certo. E por que a gente não faz? De onde vem essa dificuldade? Um dos grandes motivadores, ou a grande força contrária que nós temos de certa forma, medos que nós temos. E um dos principais medos que nós temos é o medo do julgamento alheio, do julgamento externo. O que vão pensar, como é que eu vou ser taxado, né? Medos desse tipo. Mas a gente carrega, né, na nossa jornada ou na nossa existência, lá abaixo do solo da nossa planta, nas nossas raízes, né, nós temos pragas que atacam, né, a nossa essência, que são medos, por exemplo, medo de solidão, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Às vezes a gente faz coisas contrárias a uma decisão correta para não desagradar alguém, para que daqui a pouco essa pessoa não nos abandone. Aí a gente esquece que as pessoas podem vir, chegar, e tendo pessoas na nossa vida, ou elas partindo, talvez não mude o sentimento de solidão ou o sentimento de presença. É que a gente entende que a nossa essência se nutre de companhias, né,
das quais a gente pode até não estar vendo. Medo de fracassar, medo de errar. Medo de errar. Quando a gente lembra disso, né, do medo do fracasso, a gente tem que lembrar lá do conceito base, né, que importa muito a intenção. É que se eu tenho uma intenção boa, se eu saio de casa para fazer o bem, eu vou lá e faço o bem, eu executo com a melhor das intenções. Se isso não acontecer, aquilo que a gente deseja, ou aquilo que a gente entende como uma jornada bem-sucedida, perante, né, o nosso livre-arbítrio, perante Deus e Jesus, a gente não fracassou. A gente pode fracassar sobre o olhar do julgamento social, mas não perante aquilo que é a lei do livre-arbítrio. Nós temos medo de rejeição, medo de perder o controle das situações, nós temos medo de insanidade, de perder a nossa consciência, medo da vulnerabilidade, porque muitas vezes, né, para nós conseguirmos progredir na nossa jornada, aquilo que Jesus nos dizia, que nós precisamos nos fazer crianças, né? O que uma criança faz? A criança nasce sem saber nada, traz consigo alguns instintos, ela pede ajuda, ela aceita ensinamentos. Então o medo dessa vulnerabilidade, de mostrar-se fraco, né? Ou de mostrar-se incapaz ou desconhecedor, nós precisamos deixar para o bem da nossa jornada evolutiva. A gente precisa buscar ensinamentos, precisa aceitar o entendimento de que eu não fico mais fraco me mostrando vulnerável, eu me fortifico. E se eu não fizer esse movimento, a vulnerabilidade ou a fraqueza ou a ignorância permanecerá na nossa vida. Medo do desconhecido, medo da intimidade, medo de eu me envolver, de eu me relacionar com alguém nas diferentes esferas da vida, na esfera do trabalho, do relacionamento, na esfera da família, e eu me sentir traído. Eu ajudar o meu colega de trabalho e ele me boicotar, ou ele me trapacear o meu trabalho, ou eu me envolver com alguém e essa pessoa me usar, ou ela me ferir, né? Ela conhecer as minhas fraquezas e usar disso contra. Medo das doenças, né? Medo relacionado aqui à morte, né? Mas à medida que nós entendemos que a nossa jornada, a gente está aqui essa vez, mas se vive para sempre, né? Que isso são circunstâncias da vida, né? Medo do futuro, né? O que o futuro pode nos apresentar, mas a gente tem que olhar, né, para essa questão, olhar para esse aspecto e ver com otimismo, ver com uma mensagem de esperança, né? Nós não temos o futuro, nós temos o hoje e a eternidade, né? E Deus está a olhar por nós. As nossas paixões também são os desafios que nós precisamos enfrentar, né? O nosso egoísmo, né? Nós temos vários, vaidades, né? Coisas que nos levam num caminho contrário. Nós temos também perseguidores, né? Nós temos pressões que são de sociedade. Olha quanta coisa nós temos que enfrentar. Mas de tudo isso, né? De tudo isso, nós sempre precisamos lembrar que é no exemplo de Jesus que nós encontramos, né, o ensinamento mais completo e mais genuíno, né? E através dos ensinamentos aqui da doutrina espírita, através das revelações do Consolador Prometido, nós temos aí um aprofundamento, um maior detalhamento, uma reconstituição contemporânea daquilo que são esses ensinamentos de Jesus. E
E sempre, né, quando a gente lembra de Jesus, né, a gente precisa lembrar da cruz de Jesus, que a cruz veio para nos salvar, ela veio para nos libertar, e aí o entendimento desse significado, né, é que Jesus veio dizer assim, que por que ela vem a nos salvar e nos libertar? Jesus vem e ele entende que naquela situação ele não precisava, ele não tinha, né, dentro daquilo que era a sua liberdade de consciência, né, daquilo que ele tinha à sua disposição e aquilo que ele podia fazer conscientemente, né, ele não tinha outro caminho que não aceitar a cruz. Do contrário, ele estaria transgredindo a lei do amor. Então, quando Jesus aceita a cruz, né, ele faz um sacrifício, a lei faz um sacrifício físico, né, para deixar aqui um grande ensinamento, talvez o maior de todos, aqui para a nossa existência. Tá? Com isso, meus queridos irmãos, né, sempre através dos ensinamentos, da lembrança aqui dos ensinamentos do Cristo, né, da lembrança da vida de Jesus, das suas passagens, né, que a gente sempre tenha consciência, que a gente sempre consiga lembrar de viver e fazer o bem, né, numa necessidade, numa expectativa de satisfazer aquilo que é o nosso livre-arbítrio, lembrando que ele é, né, um mecanismo da nossa própria consciência. Lembrar que o nosso juiz é a nossa própria consciência, e é da nossa consciência que nós precisamos cuidar, e nós precisamos sempre, né, cada dia mais nos esquecermos e criarmos mecanismos, criarmos processos e fazermos uma força danada para esquecermos e deixarmos de lado o julgamento alheio, né? Que a gente consiga fazer o bem, né? Não em busca da aprovação e das palmas, dos reconhecimentos do alheio, né? Dos nossos irmãos, mas que a gente entenda, né, que esse é um movimento que Jesus e que Deus espera de nós, e que é isso que verdadeiramente nutre a nossa consciência e que satisfaz as leis do livre-arbítrio, né? Meus queridos irmãos, meu muito obrigado.